Oi amigos, bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Eu sou a Jéssica e hoje, dia 1º de fevereiro, nós vamos falar sobre os lidos de janeiro. Antes de começar esse vídeo, eu quero pedir para vocês não se esquecerem de se inscrever no meu canal, deixar o seu joinha e também ativar o sininho para vocês não perderem nenhum conteúdo que sair aqui no canal. No mês de janeiro, eu li um total de 5 livros, 2 e-books e 3 livros físicos. Então eu vou mostrar todos aqui para vocês e falar só um pouquinho, sem spoilers, sobre eles. O primeiro lido foi A Assombração na Casa da Colina, da Shirley Jackson. Esse livro, ele inspirou a série da Netflix, A Assombração da Mansão Hill. Ele conta a história de um cientista que gosta de estudar casas assombradas, então ele está à procura de uma casa nova que julgam como assombrada para ele fazer uns estudos. Então ele seleciona 3 pessoas. Não, na verdade ele não seleciona 3 pessoas, ele seleciona mais pessoas e apenas 3 delas comparecem. Um é o Luke, que ele comparece lá porque a tia dele é dona da Casa da Colina, então é meio que uma exigência dela que ele estivesse lá enquanto o cientista, que eu esqueci o nome dele, está ali fazendo, né, seus estudos. Então o Luke é meio que obrigado a estar lá. E 2 pessoas que foram selecionadas através de cartas e compareceram foi a Nell e a Theodore. A Nell, o nome dela é Eleanor, mas a gente acaba conhecendo ela por Nell. E a Theodore. O livro, ele é sempre narrado em terceira pessoa, mas a gente acompanha muito a trajetória da Nell, da Eleanor, porque ela é meio que a protagonista disso tudo. Então a gente acompanha bastante a visão dela sobre tudo. Não que a gente não acompanhe os outros, porque a gente acaba acompanhando um pouquinho de cada, mas a perspectiva que mais mostra é a da Nell. Uma coisa que eu achei muito legal nesse livro é que a casa, ela é um personagem principal, assim, do livro. Porque tudo gira em torno da casa. As sensações que as pessoas têm ao olharem para casa. Então a Shirley Jackson, ela deixou a casa como uma personagem mesmo. Então a gente tem muita coisa falando sobre a casa. Eles saem num cômodo e entram no outro e a porta já é fechada logo em seguida, assim, misteriosamente. Enfim, a casa é um personagem. É um suspense extremamente psicológico, muito psicológico. Assim, você fica extremamente ali, sabe, preso na história. Mas se engana quem começa a ler esse livro achando que é um terror que tem assombração. Que não, sim. As coisas vão acontecendo meio que por baixo dos panos ali. E, enfim, tem muitas coisas que rolam e só lendo pra vocês conseguirem entender o que eu tô falando. Só pra concluir, as minhas sensações lendo um livro eram: o que vocês estão fazendo aí? Gente, sai daí, vai embora, sai correndo, porque se fosse eu no lugar deles, eu não tinha conseguido nem sobreviver à primeira noite. Mas enfim, né, gente? A vida é assim, mas eu gostei bastante desse livro, gostei bastante mesmo. Quando eu terminei, eu fiquei com uma sensação de tipo, putz, acho que eu não entendi. Tá faltando alguma coisa aqui que eu não tô entendendo. Aí depois as coisas foram se encaixando na minha cabeça e fez todo sentido. Então é isso, gente. Meu primeiro livro lido de janeiro foi A Assombração da Casa da Colina e eu gostei pra caramba. O meu segundo livro lido de janeiro foi Depois de Auschwitz, que ele conta a história da Eva Schloss, que eu não sei falar exatamente o nome dela, mas ele conta a história da Eva, que foi uma sobrevivente do Holocausto. Ela sobreviveu ao pior dos campos de concentração, que foi Auschwitz. Nesse livro, a Eva, ela narra o antes, o durante e o depois de Auschwitz. É
leitura bem fluida, a escrita bem tranquila de se entender, mas não é leve. Sim, é bem pesada porque ela narra bastante as coisas, assim, a perseguição que ela teve, que a família dela teve antes de ir para Auschwitz. Não só a família dela, outros judeus também. Ela narra bastante como foi a chegada em Auschwitz, como foi a vivência dela nos 2 anos que ela passou em Auschwitz. Ela conta depois os traumas que ficou na vida dela, como que ela lidou depois que ela saiu de lá. Enfim, é muito triste porque ela tinha só 15 anos quando ela foi levada pra lá. Inclusive, ela foi levada no dia do seu aniversário. É uma história bastante pesada. Tem detalhes bastante aterrorizantes, assim, coisa desumana. E ela relata que ela sobreviveu por sorte, por sua própria determinação. Eva, ela foi bastante forte, eu achei ela, sério, uma pessoa muito forte mesmo, bem determinada. E outra pessoa também que eu gostei muito nesse livro foi a mãe dela, a Fritz, que também foi incrível. Ela foi uma mulher extremamente forte, tanto por ela mesma quanto pela filha, que perdeu praticamente a família inteira e tava ali firme pela filha, né? Além de firme por ela. A gente conhece também o Otto, que é o pai da Anne Frank. Aí a gente acompanha toda a trajetória do Otto também no campo de concentração, o pós-campo de concentração e o diário de Anne Frank. A gente descobre como surgiu o diário de Anne Frank, o museu de Anne Frank, como que eles fundaram o museu, como que eles conseguiram dar voz ao diário de Anne Frank. Gente, eu gostei bastante desse livro. Para quem gosta de história da Segunda Guerra, Holocausto, vale muito a pena ler. E é isso, foi o meu segundo livrinho lido de janeiro. A minha terceira leitura do mês de janeiro foi o livro A Apelação, da autora Jussara Leal. Ele é um spin-off do livro Intimação, que conta a história do Luca Albuquerque e da Dandara. Nesse livro a gente tem mais a visão da Dandara, de tudo que aconteceu com o livro do Luca, e uma parte do livro Secret, que é o livro do Victor. Então aqui a gente tem mais a parte da Dandara, de toda a história, de tudo que aconteceu e o depois do que aconteceu no livro do Luca. Então a gente tem a evolução da Dandara, a gente acompanha ela fazendo terapia. Gente, a evolução dela, porque ela é uma pessoa um pouquinho complicada, tanto que eu tinha até um pouco de ranço dela, assim, nos livros anteriores em que ela aparecia. Ela era uma personagem bastante complicada, tinha um ranço dela, mas aqui com esse livro eu gostei bastante porque foi muito bonito de ver a evolução dela. Ela evoluiu bastante do que ela era para o que ela foi no final do livro. Ela arrumou um namorado, ela tinha um apelido de Cacto. E assim, foi bonito ver que o cacto floresceu. Eu achei um livro um tanto quanto bacana. Eu não posso falar muito porque senão eu vou acabar dando muito spoiler. Mas assim, o que eu mais gostei do livro foi acompanhar a evolução da Dandara. Ela evoluiu de uma pessoa muito ríspida, muito grossa, muito fechada, para uma pessoa totalmente diferente do que ela era antes. Uma pessoa carinhosa, amorosa, e ela conseguiu superar todos os traumas dela, todos os traumas que ela tinha na sua infância, todos os medos, ela conseguiu superar tudo. Então, assim, foi um livro de total superação, eu achei muito legal, me fez ver ela de uma outra maneira. E é isso, eu gostei bastante. Agora, nós vamos falar do favorito do mês de janeiro. Vocês chutam qual seja? Vou fazer o suspense, o mistério. Daisy Jones e T6. Gente, ai que livro! Pra quem viu meu vlog de leitura, sabe o surto que foi esse livro. Olha, esse livro foi um surto, eu surtei horrores. Eu vou deixar aqui nos cards
Então vocês correm pra ver meu vlog, porque foi tipo surto atrás de surto. Mas cuidado, porque tem bastante spoiler, porque assim, eu falei dele sem trava na língua mesmo. Mas foi muito legal, eu chorei, eu sorri. Nossa, sério. Nesse livro aqui a gente conhece uma banda, que são os The Six. E eles se juntam com a Daisy Jones. Eles são bandas separadas. Na verdade, a Daisy Jones ela é solo. E os The Six é uma banda de 6 pessoas, The Six. Então eles se juntam pra compor um álbum chamado Aurora. E, gente, sério, foi uma explosão de sentimento. Ai, foi muita coisa. Nesse livro aconteceu muita coisa, muita coisa. E assim, ele é todinho escrito através de entrevista. Então é como se a autora estivesse entrevistando as pessoas, Ai, gente, os caras da banda. Como se a autora estivesse entrevistando cada um deles. E aí cada um contando a sua versão da história, do que aconteceu, de como foi. Gente, foi muito legal. E assim, o que me deixa um pouco chateada é que, gente, não entra na minha cabeça que eles não existem. Porque esse livro aqui, pra mim, eu tava lendo a biografia deles. Só quem lê vai entender a sensação que eu tive, porque... Gente, foi muito bom, muito, muito bom mesmo. E eu consegui imaginar cada detalhe, cada trechinho que a autora descrevia, cada coisa que acontecia, cada manchete que saía no jornal. Eu conseguia sentir, assim, eu conseguia imaginar, mas eu ficava bastante frustrada porque eu não conseguia ir no Google e pesquisar e ver o que eu estava imaginando na minha cabeça, porque é uns personagens fictícios, né? Mas a leitura foi ótima, foi muito fluida, eu amei. Esse livro aqui, inclusive, foi o meu segundo livro da autora. O primeiro foi Evidências de uma Traição, se eu não me engano. Esse foi o segundo livro e eu achei top, sensacional e vale a pena. Nossa, e vale o hype, assim, o que todo mundo fala é real. Então é isso, foi o meu favorito, porque em janeiro a gente não teve outro favorito além de Daisy Jones e The Six. Então, favoritinho da vida de janeiro. Agora, por último, não menos importante, Os Sete Maridos de Evelyn Hugo. Gente, foi meu último lido de janeiro. Eu terminei assim, tipo, no finalzinho do segundo tempo. Terminei ele ontem, foi dia 31, ontem, exatamente. Eu terminei ele ontem. Gente, eu não sei o que dizer desse livro. Tem uma frase muito clara que eu ouvi de bastante gente, eu li bastante também, é que quem ama Daisy Jones odeia Evelyn Hugo. Eu não cheguei a odiar Evelyn Hugo. Mas, assim, foi um livro que eu esperava mais, muito mais. Mas o final trouxe, assim, uma reviravolta que eu fiquei de queixo caído. Eu fiz um vlog de leitura, não sei quando eu vou postar, provavelmente no próximo vídeo. Eu fiz um vlog onde eu deixei todas as minhas impressões, bastante spoilers. E assim, gente, ele conta a história de uma estrela do cinema, uma estrela de Hollywood extremamente famosa, que chegou no auge dos seus 70 anos e resolveu que iria conceder uma entrevista para uma funcionária de uma revista totalmente famosa, né? Só que essa funcionária é meio que falida, assim, ela não é famosa, ela só trabalha nessa empresa e, assim, a Evelyn queria ela para dar essa entrevista. Então, a Evelyn mandou um e-mail para Vivant, o nome da empresa, mandou um e-mail falando que ela queria a Monique para fazer a entrevista dela. Ela vai falar toda a sua vida, sobre tudo que aconteceu com ela, sem nenhum tipo de pudor,
sem esconder absolutamente nada, porém a entrevista seria apenas para Monique. Então a Monique vai até a casa da Evelyn e elas começam essa entrevista. Gente, o final... o final, fiquei assim, tipo, bastante chocada. Mas eu não consegui sentir dó da Evelyn, eu não consegui ter empatia, porque assim, ela é uma pessoa que ela passa por cima de todo mundo pra conseguir o que ela quer. Ela pisa em todo mundo pra conseguir o que ela quer. E eu não acho esse tipo de pessoa uma pessoa muito legal, entendeu? Eu já não concordo com esse tipo de pessoa. Então eu não consegui sentir muita empatia ali pela Evelyn. Mas assim, dei 4 estrelas pro livro, porque teve muitas partes boas, a escrita da autora é muito boa, a leitura é muito fluida, mas assim, gente, cuidado, porque tem bastante gatilho. E ela conta a história dela sem pudor algum mesmo, real oficial, não tem pudor. Mas enfim, eu gostei, mas... como eu disse, preferi Daisy Jones e os T6. Gente, então é isso. Esses foram os meus livros lidos do mês de janeiro. Podemos ver que tivemos um super favorito, né? E é isso, o vídeo termina aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like, de ativar o sininho para vocês não perderem nenhum conteúdo do canal e se inscrever no canal. Beijinho e até o próximo vídeo.